Permita-me externar minha gratidão a Deus nessa noite, por estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade, estar ministrando a palavra do Senhor para esse trabalho, projeto da família abençoada. E eu sou grato ao meu Deus, porque o Senhor tem nos proporcionado grandes bênçãos em nossas vidas. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, a alegria de estar aqui com vocês essa noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Neto, que nos fez esse convite honroso para nós estarmos aqui com o senhor, pastora Elma. Louvo a Deus pela vida de vocês, pela liderança desse departamento, pastor Jamin, JB, que Deus continue abençoando vossas famílias e que vocês continuem firme, otimista, fazendo a obra do Senhor em um departamento que é a família abençoada. Eu quero aqui externar minha gratidão pela vida do pastor Neto. Pastor Neto foi meu pastor 8 anos, né? Redenção, 8 anos. Foi meu pastor ali na congregação Porta Formosa. Eu ontem comecei a falar e não terminei, mas ele faz parte da história da nossa vida, né? Faz parte da história da nossa vida. E o pastor Neto lá, ele não era diferente, é igual ele é aqui. O pastor Neto é um pai, é um amigo, é um companheiro, é um conselheiro e até um masterchef, viu? O homem sabe cozinhar. É bênção de Deus, pastor Neto. Então, assim como ele está sendo bênção na vida de vocês, eu não digo que ele já foi, ele ainda continua sendo bênção na nossa vida. Temos uma admiração, um carinho muito grande por essa família e que Deus continue abençoando e honrando o pastor Neto. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do cantor, pastor Neto Neres, que Deus continua lhe abençoando, lhe agraciando, lhe dando saúde e força renovada para continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher diante dos meus olhos, tão bonita, linda, maravilhosa, né? Quero dizer para vocês aqui que ela, quando eu já conheci ela, nós éramos jovens, mas quando eu me agraciei por ela, eu fui falar com o pastor Neto. Era meu pastor. Hoje nós estamos perdendo esse costume, não é verdade? Dentro da igreja, a mocidade. Eu fui lá e falei, pastor Neto, eu estou olhando para a Taiciane, estou achando ela bonita e quero namorar com ela. E ela disse assim, olha, ela é menina de Deus e não é para namorar, não é para casar. E dentro de 8 meses nós já estamos casados. Para a glória do Senhor Jesus, já vai fazer 14 anos de casado, para a glória de Deus. Junto nós somos uma família abençoada, tivemos 3 filhos, temos a Analice, o Lucas e o Álvaro, que já descansa no Senhor. Mas graças a Deus somos uma família abençoada. Deus tem proporcionado bênçãos na nossa vida. Graças a Deus. Meus amados, vamos fazer menção da palavra de Deus. Abra vossas Bíblias no livro do Salmo de número 127. Salmo de número 127. Prometo que vou ser sucinto nessa palavra. Uma palavra pacífica, mas que venha trazer nas nossas vidas edificação, que o Senhor venha fazer grandes coisas em nossas vidas através dessa palavra. Amém? E diz a palavra do Senhor, Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam-se. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Somente esse versículo, que Deus vos abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Obrigado pela reverência com a palavra de Deus. Quero aqui trazer essa mensagem com o tema: acerte o alvo. Coloque Deus no centro da família. Colocar Deus no centro da nossa família. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês: quando se trata de família, nós estamos se tratando das meninas dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. As meninas dos olhos de Deus. A família é um principal pilar na sociedade, pois através dela que ocorre a formação de caráter dos indivíduos. Podemos influenciar tanto de maneira positiva quanto de maneiras negativas, através das nossas famílias.
E quando nós falamos de caráter, eu acabei de falar aqui uma coisa importante, às vezes parece até brincadeira, né, descontração, mas é verdade. Hoje, uma coisa, quando se trata de caráter, e que isso está perdendo dentro da igreja, essa essência, é de alguém honrar, alguém olhar para o pastor e ver ele como um homem de Deus, conselheiro, e pedir um conselho no momento que é tão importante na vida de alguém, que é para construir uma família. Você ir pedir conselho ao seu pastor, ele como homem de Deus, ele vai te orientar. Por quê? Porque ele tem o caráter de Deus. É uma pessoa que quer te ver bem-sucedida, é uma pessoa que quer olhar para você e te ver bem amparada ao lado de um homem que vinha cuidar de ti, que vinha te amar, ao lado de uma mulher que vinha fazê-lo feliz. Então é importante quando nos tratamos desse assunto e quando nos falamos de família. Por que que hoje na sociedade nós vemos pessoas com certas atitudes que às vezes acaba trazendo grandes prejuízos nas demais famílias? Isso tudo é formado dentro de um lar. E eu quero falar aqui nessa noite, se o tempo nos permitir, dos pilares que nós temos que construir uma casa, de termos uma família feliz, de fazer com que uma família seja bem-sucedida. Nós olhando aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler, Salmo 127, que está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhas quem? A que nela está edificando. Irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, nós precisamos de Deus em nossas vidas, principalmente quando se trata de família. Quando se trata de família, se nós não convidarmos o Senhor Jesus Cristo para adentrar, para que o Senhor Jesus Cristo esteja no centro da nossa família, o teu esforço, a tua dedicação ao construir a tua família é em vão. Nós não temos força e muito menos vamos obter grandes resultados na nossa vida, dentro da nossa família, se Jesus Cristo não estiver no centro da casa. E é por isso que hoje na sociedade, o que eu acabei de falar, nós estamos contemplando nos dias em que nós estamos vivendo, no pleno século 21, famílias, filhos com atitudes agressivas, filhos com grande desobediência. Isso tudo é construído dentro de um lar, mas as colunas que nós precisamos edificar dentro das nossas casas, para que nós possamos termos uma família feliz e bem-sucedida na presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ao longo do século, os valores familiares têm sido distorcidos de forma negativa, que tem acorrentado sérios impactos na sociedade, e isso é verdade. E isso é verdade o que nós estamos vivendo hoje nos dias atuais. Porque os valores familiares estão sendo distorcidos de uma forma negativa. Olha só, quero aqui só trazer uma pincelada aqui nesse assunto tão importante, quando se fala de um valor familiar. É uma coisa tão simples, mas que faz uma grande diferença. Na minha época, enquanto era criança, eu ainda sou daquele tempo em que os filhos, quando ia dar bênção para o pai, se ajoelhavam e ainda fazia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bença pai. Quando ia dormir, quando ia se levantar, fazia do mesmo jeito. Aí quando nós falamos de valores, as coisas que estão sendo distorcidas dentro de um lar, hoje parece normal, parece comum. O filho se levantar, o filho se deitar, não pedir a bênção ao pai, se levantar, não pedir a bênção à mamãe, parece uma coisa normal. Mas o significado de uma bênção na vida do filho é tão importante, irmãos. É a mesma forma que você está na presença do Senhor e dizendo para ele: Senhor, eu quero que o Senhor me dê um dia abençoado, eu quero que o Senhor mantenha as tuas mãos sobre mim e venha me guardar e me proteger e abençoar a minha família. O tanto que isso é importante na vida de uma família, mas são valores que estão sendo o quê? Esquecidos. Estão sendo esquecidos dentro de um lar. Ah, pastor, isso aí é uma coisa tão simples, parece até ser simples, mas se trata de uma bênção sacerdotal dentro do teu lar. Sabe por quê? Porque lá na tua casa você é o sacerdote da tua família. É você que põe as mãos sobre teus filhos para abençoar a tua casa, abençoar a tua esposa e abençoar os teus filhos. É uma responsabilidade sua.
Aí cabe você estar na presença de Deus, como um homem de Deus, para ter autoridade divina, para estar abençoando os seus filhos. E isso é importante, irmãos, quando se trata de família. Quando se trata de família. E observando que muitas das famílias têm perdido a sua essência, faltando o aspecto básico como o amor, respeito nos lares, milhares de pessoas, isso tem causado um desgaste social e levado ao surgimento de diversas doenças dentro do lar, atingindo as famílias, grande desgaste na vida das famílias. Isso tem causado um sério impacto na vida das famílias. Mas os dias que nós estamos vivendo tão evoluído, cheio de tecnologias avançadas, não é? Mas parece ser uma coisa normal. E se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, os princípios da palavra do Senhor, é algo que nós temos que priorizar no centro da nossa família. No centro da nossa família. E quando se trata de valores dentro de um lar, eu quando falo que isso, os valores estão sendo distorcidos dentro da casa, você diz, tá não, pastor, está sendo distorcido. Se eu perguntar para vocês aqui, quem é que hoje pratica dentro da sua casa o culto doméstico com a sua família? Quem é de vocês que pratica o culto doméstico na sua casa com seus filhos, com a tua esposa, ao redor da tua mesa? Isso é coisa que está ficando esquecida na vida da igreja. Eu não vou dizer nem na sociedade, porque se trata da igreja. Está sendo esquecida, irmãos. E quando nós se esquecemos dos princípios da palavra de Deus, nós estamos também perdendo as bênçãos do Senhor dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Nós estamos perdendo, porque a partir do momento que eu fecho o meu coração, que eu digo que eu não tenho tempo para estar com meus filhos, com a minha esposa, para me fazer um culto doméstico apenas de 15 minutos, cantar 2 hinos, ler a palavra de Deus, explicar para os meus filhos, para a minha esposa, eu estou perdendo um momento de ser abençoado por Deus e das bênçãos do Senhor alcançar o meu lar. Eu estou deixando isso ser esquecido. E é tempo de nós acordar e colocarmos em prática. Por que isso, pastor? Porque está chegando uma nova geração. Está chegando aí uma nova geração. E essa geração são meus filhos, são os teus filhos. São os seus netos que está chegando. E às vezes é pessoas que no amanhã não vai nem saber o que é um culto doméstico. O que é um culto doméstico dentro de casa? Irmãos, nós jamais podemos perder a essência da palavra de Deus dentro do nosso lar. Nós jamais temos que perder a essência da palavra de Deus dentro do nosso lar. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter uma família estruturada na presença do Senhor? Prioriza o Senhor Jesus no centro da tua casa e tenha sabedoria para edificar os pilares dentro da tua família, para que tu tenha uma família constituída na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero falar aqui, quando se fala dessa coluna do pilar, é Jesus Cristo, a primeira coluna, que nós temos que edificar dentro do nosso lar, é Jesus Cristo. Como é que nós vamos construir algo na nossa vida, se nós não priorizar Jesus na nossa vida? Nós não vamos ter êxito e muito menos sucesso em momento algum, se nós não priorizar Jesus dentro do nosso lar. Se nós não convidar Jesus. Eu olhando aqui a letra do hino que essa criança acabou de cantar. Passa lá em casa, Jesus. Irmãos, quantas crianças estão pedindo isso com seriedade mesmo. Não é apenas a letra de um louvor, mas é com seriedade pedindo, Senhor, passa lá em casa, visita a minha casa, transforma o coração do meu pai, transforma o coração da minha mãe. Senhor, eu quero ter paz dentro do meu lar. E sabe o que está faltando? Priorizar Jesus dentro da sua casa. Priorizar Jesus, irmãos. Eu me lembro daquela história daquele menininho, sei que muitos aqui conhecem. O menino que quando chegava na igreja tinha prazer de estar ali na igreja e não queria voltar para casa. Ele dizia, pastor, eu quando chego aqui é tão bom, eu sinto uma paz tão grande, eu não tenho vontade de voltar para casa. Mas por que tu não tem vontade de voltar para a tua casa? Pastor, lá na minha casa é uma tribulação.
Papai briga com a mamãe, bate na mamãe. A mamãe briga com o papai, lá não tem paz. Mas aqui é um lugar de paz, irmãos. Irmãos, os dias em que nós estamos vivendo, quando eu falo de uma nova geração que está chegando, quando eu falo que você dentro da sua casa, você é o sacerdote, irmãos, isso aqui é coisa séria. Isso aqui é coisa séria, irmãos. Os princípios que muitos lares estão perdendo hoje, de priorizar Jesus dentro de casa. A primeira coluna que tem que ser edificada é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E quando se trata, Jesus representa na base de uma família a estrutura através de seus ensinamentos. Podemos aprender e compreender a importância de vivermos em união com o Senhor Jesus ou em uma unidade familiar com Jesus dentro da nossa casa. Nós temos que compreender isso, irmãos. O que é um lar feliz na presença do Senhor? O que é um lar edificado com o Senhor Jesus Cristo sendo a coluna base dessa casa? Você sabe o que significa isso? Você tem uma família abençoada, uma família feliz. Você tem uma esposa que olha para ti e te admira. Você tem uma esposa que você olha para ela e elogia como mulher de Deus. Sabe por quê? É a prioridade que coloca dentro do lar. É Jesus Cristo. Jesus como prioridade dentro dos nossos lares. Precisamos ter o Senhor como centro de nossa casa, para que assim possamos enfrentar todas as dificuldades que surgirem em nosso caminho em uma família. Mateus capítulo 7, o versículo de número 24. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é semelhante ao quê? A um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? É o Senhor Jesus. Jesus está falando, todos aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, eu vou comparar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Como você está construindo a tua família e você está dizendo, Senhor, tu estás no centro, tu és a base, tu és a minha estrutura, porque se eu estiver firmado no Senhor, nada vai abalar a minha família. E nós temos que entender isso na nossa vida, no núcleo familiar. Nós temos que compreender isso, irmãos. Porque se você tiver a tua família, mas se você querer viver uma vida miserável que tu viveu lá no passado, irmão, você está perdendo tempo, irmãos. Você está perdendo tempo de convidar Jesus para dentro da tua casa. E olha que é princípio que muitos lares hoje não praticam mais. Não praticam mais. E quando nós olhamos aqui essa palavra, é tão importante quando se fala, para nós construirmos uma casa, precisamos de fazer o quê? O alicerce, com o quê? Bastante segurança. E essa casa que eu estou falando aqui é a nossa família, que é o quê? A nossa base. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, nós temos o hábito de dizer que a nossa família é o nosso maior patrimônio, não é? Nossa família é o meu maior patrimônio. E eu pergunto para vocês, o que você está fazendo para zelar do que você tem como teu maior patrimônio, que é a tua família? O que você está fazendo para zelar da tua família? Você tem a sua família como uma pessoa qualquer, a tua esposa, os teus filhos? Se ela é o nosso maior patrimônio, nós temos que agarrar com as duas mãos, nós temos que amar de todo o coração, nós temos que expressar o nosso sentimento, nós temos que reconhecer o sentimento de cada um em família, porque só o Senhor Jesus Cristo que é a nossa base para fazer uma família feliz. É só o Senhor Jesus, irmãos. Permita-me te contar aqui uma história que aconteceu quando se trata de um lar. Quando se trata de um lar, quando falo de colocar Jesus no centro, um obreiro, pastor Neto, um obreiro, lá de redenção. No momento que a esposa dele fez um diagnóstico lá e ela descobriu que estava com câncer, o momento que ela mais precisou, ele pediu ela, sabe o quê? A carta de divórcio. A carta de divórcio. Eu fui visitar aquela irmã, ela deslacerada, chorando, acabada.
Eu não sabia nem o que eu falava para aquela irmã. Eu digo, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher? Primeiramente, eu fui ouvir o indivíduo, chamei lá, fui ouvir ele. Meu irmão, o que está acontecendo? E ele foi contar a justificativa. Nada justifica o senhor tomar essa atitude, principalmente no momento que mais ela está precisando do senhor. Com essas palavras eu falei para ele, me desculpa, lhe respeito, mas o senhor está sendo um homem covarde. O senhor está sendo um homem covarde. Você não está honrando o papel de um marido. Aí hoje essas coisas estão acontecendo dentro da família e parece o quê? Ser uma coisa normal. Ser uma coisa normal, irmãos. Aonde está a normalidade, irmãos? Aonde Jesus Cristo não faz parte dessa história? Meus irmãos, nós temos que olhar mais para a palavra de Deus e convidar o Senhor Jesus Cristo para ser a base dentro da nossa casa, na nossa família. Priorizar Jesus. Priorizar Jesus. Para nós ganharmos tempo que o relógio não espera. Segunda coluna, o respeito. Isso aqui é coisa importante dentro de uma família, quando se fala de quê? De respeito. A família é crucial, trata todos os membros com dignidade, valorizando suas opiniões, espaço pessoal, individualidade. Respeito cria um ambiente de confiança e apoio mútuo em um núcleo familiar. O respeito. Você já pensou, irmãos? Já imaginou edificar uma casa com a coluna da irreverência dentro de um lar? Os filhos não têm reverência com o pai, não tem reverência com a mãe não tem reverência com o esposo, a esposa não tem reverência com o esposo, o marido não tem reverência com a esposa. Você já imaginou como é que vai ser a construção dessa família? Você ter uma esposa, você ter o teu marido e dizer, meu filho, nós estamos juntos aqui, mas é tu para cá e eu para cá. Não venha pensar em querer fazer um pouco comigo, que eu não aceito isso não, irmãos. Aonde é que está a estrutura dentro dessa casa? Uma família, ela tem que ter respeito uns pelos outros. Tem que ter respeito, irmãos. O respeito era uma base que jamais ela pode se acabar dentro de uma família. Olha para os nossos contemporâneos, a forma que viveu, a forma que era honrado com respeito. Antigamente isso aqui era normal. Uma família, quanto mais uma casa, quanto mais a família era grande, mais respeitada ela era, considerada pelo número de filhos e a forma como o chefe de casa era tratado. Tinha respeito e dignidade. E hoje, como eu digo, que coisa comum que está acontecendo, irmãos, é os desrespeito, a irreverência dentro de um lar. Filho não quer mais respeitar o pai. Filho não quer mais respeitar a mãe. Sai de casa, não fala para onde vai. O pai pergunta, não devo te dar satisfação da minha vida. Do mesmo sentido é o esposo com a esposa. E nós temos que olhar com isso com mais seriedade quando se trata do respeito. Olhando uma família de realeza, de um grande homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um homem que se preocupou tanto em expandir o reinado de Israel, mas foi um homem que deixou a casa dele a desejar, uma casa cheia de irreverência. O filho não tinha reverência com o pai, o filho não respeitava as suas irmãs, e era um homem escolhido segundo o coração de Deus, mas que deixou a sua casa a desejar. E hoje muitas pessoas estão vivendo desse jeito, irmãos. Estão vivendo desse jeito. E é tempo de nós preocuparmos com as nossas famílias. E o respeito começa de onde? Dentro de casa? Do pai. Começa do pai, começa da mãe. Porque se um filho, irmão, se ele crescer dentro de casa, vendo o pai maltratar a mãe com irreverência, como é que vai ser esse garoto? Como é que vai ser esse menino? Como é que ele vai ser esse adolescente no amanhã? E é por isso que hoje tem muitos lares que estão sendo desmoronados, irmãos. Porque não estão edificados com as principais colunas que nós temos que edificar a nossa casa. Estão se esquecendo, perdendo os princípios, os valores dentro de uma família. E nós temos que olhar com mais atenção.
nós temos que cuidar com mais amor, com mais carinho. Sabe por quê? Porque a tua família é a igrejinha que você está preparando para levar para o céu. É a tua família. A tua família, você irá de prestar conta diante de Deus. Se o pastor, irmãos, ele irá de prestar conta da igreja diante de Deus, e você como um pai de família. E você como um pai de família, tu acha que isso tudo é de graça diante do Senhor? Tudo na nossa vida tem um preço. E o maior preço que foi pago foi a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Como forma de amor, para mostrar para cada um de nós a forma como nós temos que viver e amar os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui falar do segundo pilar, ou melhor, do terceiro, ainda trazer aqui uma pincelada aqui para concluir esse segundo pilar, quando se diz assim, porque estão no topo da hierarquia familiar, através do exemplo deles. Os demais membros da família poderão conviver harmoniosamente ou não, de respeito à base, relacionamento bem estruturado. Agora, uma coisa aqui, irmãos, me lembro do pastor, aqui o pastor Neto. Eu me lembro do pastor Neto, quando o Mateuzinho completou 18 anos de idade. O pastor Neto foi cantar os parabéns para o Mateus, chamou ele lá na frente. Uma casa que tem respeito. O pastor Neto chamou o Mateus, me permita falar isso, pastor. Chamou o Mateus lá na frente e disse assim, Mateus, hoje tu é de maior. Hoje você se responsabiliza com os seus atos. Você é responsável pelos teus atos. Mas enquanto tu conviver dentro de casa aqui comigo e com a sua mãe, você vai me obedecer às minhas ordens dentro de casa. Sabe o que é que o pastor Neto estava deixando o exemplo para a igreja? Que dentro da casa dele tem respeito. Dentro da casa dele tem respeito. E hoje o que é que isso está acontecendo, irmão? Hoje um menino de 12, um menino de 13, 14 anos, ainda adolescente, está um garotão maior do que o pai, não é? E às vezes o pai tem até temor do filho. E o Mateus, vocês conhecem ele, é um meninão grande, um homem grande. E o Mateus já era grande, o pastor Neto não. Dentro de casa você vai ter que me obedecer, você vai ter que ouvir a mamãe. Exemplo de respeito dentro de casa. E isso, irmãos, é coisa que nós não estamos mais aplicando dentro das nossas famílias. E nós temos que ter cuidado com isso, meu irmão. Termos cuidado com isso. Quero falar aqui do quarto pilar, porque as horas já se foram. Quero falar aqui do amor. Oh, irmãos, isso aqui é coisa séria dentro de uma família. O amor. A essência está se acabando dentro de muitos lares, irmãos. O amor. O amor. Eu estava participando de uma história para o pastor Neto, de um casal, que a esposa, infelizmente, está acontecendo essa trágica opinião na vida dela por falta de amor ao marido. Acabou o amor. Acabou o amor. E isso não é só entre o cônjuge, não. Entre os filhos, entre pais. Isso está se esfriando, irmãos, o amor. Expressar o amor e carinho, o afeto, uns pelos outros, fortalece os laços familiares e cria um ambiente acolhedor e contribui para o bem-estar de todos os membros da família. A coluna do amor dentro de casa. E quando eu falo aqui do amor, um dos maiores exemplos de amor em família, em 1 Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1, a história de uma viúva. Essa história aqui é comovente, irmão, quando se trata de amor dentro de uma família. Aquela viúva, o seu marido tinha morrido, claro, ela era viúva. O seu marido tinha morrido, ela tinha ficado com seus filhos. E agora ela vai ao encontro do profeta, pedir solução para o seu problema, porque os credores estavam querendo levar os 2 filhos que ela tinha para trabalhar como escravo. Hoje são os agiotas. Eles queriam levar os filhos que ela tinha para trabalhar escravo. E aquela mulher foi atrás de quem? Do homem de Deus. Foi procurar a solução.
Mas aquela mulher deixa um exemplo de quê? De amor, de uma mãe quando ama o filho. Uma mãe faz sacrifício, irmãos. Hoje quantas pessoas quer ter um lar família, quer ter um lar feliz, uma casa, um ambiente estável, com harmonia, um lar cheio de paz, mas não retribui amor no núcleo familiar dentro da família, irmãos. E eu digo uma coisa para vocês, o amor, eu sempre falo isso, ele não é demonstrado em palavras, o amor é demonstrado, é revelado em atitudes. Em atitudes. Como nós podemos dizer que amo uma pessoa, se nas nossas atitudes ao demonstrar amor por essa pessoa é diferente com a pronúncia que nós falamos? E nós temos que fazermos isso com reverência, irmãos. Olhando para o maior exemplo que foi o Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo isso, Jesus, ele não só falou que nos amava, mas ele provou lá na cruz do Calvário. Ele provou dando a sua vida. E a atitude daquela mãe com que ela fez aqui, ela estava disposta a dar a sua vida para salvar a vida dos seus filhos. Como disse eu, era o maior patrimônio dela, eram os seus filhos, o marido já tinha se ido. E olha para você ver, quando se fala de amor, o tanto que isso aqui é importante. E eu pergunto para vocês, o infiel, quando diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o amor expressa afeto, cuidado e compreensão, muitos, um elemento fundamental para uma vida em família. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 8, quem não cuida dos seus, principalmente de dentro da sua própria casa, o que ele fez? Ele negou a fé e é pior de que um infiel. Olha só o tanto que isso aqui é importante, irmãos. O amor é cuidado, meu querido. É você ter cuidado da tua esposa, é tu ter cuidado do teu esposo, é você ter cuidado dos teus filhos, os filhos com a mãe e o pai. Aí o Paulo diz que ele é pior do que o infiel. E eu pergunto vocês aqui, o infiel tem parte no reino dos céus? Irmãos, o infiel, essa palavra é forte. O infiel, ele não tem parte no reino dos céus. Para você ver o tanto que é importante e é sério nós demonstrarmos, nós praticarmos o amor dentro dos nossos lares. Aí tem marido que diz assim, meu bem, eu te amo. Mas as atitudes dele é diferente com a palavra que ele pronuncia. Aí a esposa diz assim, meu bem, como é que tu disse que me ama e tu me trata desse jeito? Como é que você disse que me ama, papai, e você faz isso comigo? Meu filho, como é que você disse que ama o pai e a mamãe e as tuas atitudes não condizem com o que você fala? Irmãos, a prática do amor faz a diferença dentro de uma família. A prática do amor, irmãos. Um filho, quando ele vê o pai tratando a mãe bem, com amor e com carinho, isso é um exemplo, irmãos, que no futuro ele vai ser um bom marido, ela vai ser uma boa esposa, porque ela vai ter exemplo do que o pai dela fazia dentro da casa dela com a mãe. Praticar o amor, irmãos. Praticar o amor em família. Isso é tão importante em nossas vidas. Fazendo assim, você está favorecendo que seus membros cresçam de forma saudável e estejam preparados para enfrentar os desafios da vida enquanto tiver adulto. Para mim finalizar, eu quero só falar aqui de uma passagem tão importante na Bíblia Sagrada, em 1 Samuel capítulo 25 e o versículo 35, quando se fala de Abigail e Nabal. Só para você ver o que era o amor, a falta da prática de um amor dentro de um lar. Nabal, ele era um homem irreverente. Nabal, as suas atitudes era crucial diante da sua família, com a sua esposa, com os seus empregados. Era um homem rico. Nabal era rico, mas não tinha felicidade na sua vida, porque Nabal não tinha amor dentro do seu coração. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele tinha uma esposa chamada Abigail. E Abigail era uma mulher valorosa. Abigail era uma mulher muito bonita, mas era uma mulher mal amada por Nabal. Sabe o que aconteceu? Para concluir aqui a história, um certo dia Davi estava em batalha com seus soldados e foi procurar apoio na casa de Nabal, e Nabal negou. A ira de Davi se acendeu, a ira do rei se acendeu.
E ele estava pronto e determinado para ir tirar a vida de Nabal naquele momento. E de repente, sabe o que Abigail fez quando ficou sabendo da notícia? Abigail albardou os jumentos com os seus empregados, colocou comida, colocou uva, colocou vinho, pão, e foi ao encontro do rei Davi. E quando ela chegou lá, ela clamou para Davi, para que não viesse fazer o mal contra o seu esposo. E Davi comeu, se alimentou e a sua placou, abaixou o seu furor. Ele ficou tranquilo. Irmãos, sabe o que isso aqui significa na nossa vida? É uma mulher quando sabe amar. Aquele homem, ele não dava amor para sua mulher, mas a atitude que ela fez foi de quem amava. Foi de quem amava. Ela foi pedir paz para o rei para não matar o miserável do marido dela, porque era um homem ruim, irmãos. E eu digo para vocês hoje, quantos maridos dentro de casa que tratam as esposas semelhante a Nabal. E eu quero dizer aqui uma coisa mais forte para vocês. Enquanto você está tratando a tua esposa mal, tem o Davi que está olhando para ela. Isso aqui é forte. Tu está tratando a tua esposa mal e tem um Davi que está olhando para ela. Está dizendo assim, bestado, tu morre que eu vou trazer ela aqui para perto de mim. Aí, pastor, você está pensando o quê? Que isso é brincadeira? Isso aqui é sério, irmãos. Se tu não der amor para a tua esposa, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Às vezes ela consegue até tolerar 10 anos, ela consegue tolerar 20 anos. Irmão, mas quando chega nos 30 anos, ela não consegue mais tolerar, não. Ela não consegue tolerar. Quem sabe a oração dela vai ser de morte para ti. Senhor, mata essa praga, leva logo e me deixa livre. Eu estou te falando, irmãos. E tem muitos maridos que não praticam amar a esposa, amar os filhos. A esposa não ama o marido. E eu quero dizer isso aqui para vocês, que é verdade. Que é verdade, irmãos. E eu digo para vocês, cuida de amar a família que você tem. Constituir a tua família com as colunas que são crucial para que nós tenhamos uma família feliz e bem-sucedida. Convidar o Jesus para o centro da nossa casa, que nós venhamos praticar fidelidade, que dentro do nosso lar, que tenha sinceridade, lealdade, que os nossos filhos tenham caráter, como fruto do que ele aprendeu com o papai e com a mamãe, praticar amor dentro de uma família, amar a esposa amar o marido, amar os filhos amar os pais e irmãos. Isso é coisa que alegra o coração de Deus e faz com que o Senhor estenda as mãos e venha abençoar a tua família e ela venha florescer, como disse o salmista, é como um rebento de oliveira ao redor da tua mesa. É um homem que tem o Senhor, que tem o Senhor no seu coração e tem as colunas para edificar o seu lar com a essência da palavra de Deus. E nós temos que praticar isso, irmãos. Nós temos que colocar isso em prática. Tu quer ter uma família abençoada no amanhã? Procura correr atrás e edificar a tua família na presença de Deus. Corra atrás e edifica a tua família na presença de Deus. E eu quero concluir aqui nessa noite dizendo, esses 4 pilares, faltou me falar essas 4 bases extremamente importantes para promover relacionamento entre membros da família. Cada pessoa desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos laços familiares, na criação de um ambiente feliz e saudável na presença do Senhor. Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a casa, já lavrou as suas 7 colunas. Tenha sabedoria para você edificar a tua casa. Tenha sabedoria. Com sabedoria. Uma esposa sábia, a palavra vai dizer que ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. O tanto que esse papel aqui é fundamental dentro de um lar, irmãos, é a sabedoria. Sabedoria. Olha só que um lar sem sabedoria, sem direção, sem orientação de Deus, você no amanhã corre um risco de ter uma família fracassada. Mas que nós possamos cada dia olhar para o Senhor Jesus Cristo como centro e a base da nossa família. E eu quero finalizar aqui dizendo para você, meu querido, ame a tua família como se fosse o último dia que você fosse viver com eles. Ame a tua família. Viva ao lado da tua esposa e faça ela feliz.
Viva ao lado do teu marido, faça ele feliz, irmãos. Faça ele feliz. O que importa hoje a riqueza se não tivermos felicidade? O que importa diante da sociedade mostrarmos ser uma pessoa que nós não convivemos isso dentro do nosso lar? O que isso traz de edificação para a nossa vida, irmãos? Isso é tolice. Isso é tolice. É mais bonito alguém te ver tão simples na sociedade, mas uma vida transparente, que você está zelando do teu maior patrimônio, que é a tua família. Faça isso. Faça isso e as mãos do Senhor vai manter estendida dentro da tua casa. E você vai ter uma família feliz. Você vai ter os filhos abençoados. Você vai ter um lar estruturado no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Externo aqui minha palavra de agradecimento. Cada um de vocês, que Deus continua vos abençoando. A mocidade que tivemos aqui ontem, hoje um culto de família, um trabalho tão sério, palavra de responsabilidade para trazer para a família, porque não é fácil quando se trata de família. Falar para a família, você está falando para uma base, e às vezes com uma palavra você destrói uma família. Não é verdade? Mas com muitas palavras ela é edificada, que é a palavra de Deus. Pastor Neto, muito obrigado. Agradeço o Senhor mais uma vez pelo convite. Que Deus continue lhe abençoando e me coloco à disposição como servo. Que Deus o abençoe. Pastor, que Deus continue lhe abençoando, todo líder desse departamento de família, e assim eu agradeço em nome do Senhor Jesus.